Olá, hoje eu vou ensinar como criar um formulário de contato na tua página HTML. Mas é um formulário no geral, você vai poder usar o formulário para qualquer coisa. No caso que eu vou exemplificar com o formulário de contato, mas é para você aprender a usar a tag de formulário. Então vou aqui já na nossa pastinha de arquivos, vou copiar aqui o nosso arquivo da aula 8, vou renomeá-lo para aula 9. Estamos perto do final desse curso de HTML. Ele tem 10 aulas, então a gente já está na aula 9. Vou abrir aqui o meu arquivo no meu bloco de notas. Vou apagar o conteúdo que está entre a tag body. Vou renomear meu título para a aula 9. Deixa eu fechar o meu arquivo aqui da aula 8, para não me confundir. Ops. Vou abrir o meu arquivo da aula 9 no navegador. Então, estou passando a nossa aula 9 aqui em branco. E agora vamos iniciar a construção de um formulário. Vou fazer aqui, por exemplo, um formulário de contato para você enviar currículo para uma empresa. Então, como é que a gente faz um formulário com HTML? Temos a tag form, que é para formulários. Essa tag form, ela tem aqui tag de fechamento, de abertura e de fechamento, né? E ela possui alguns atributos que não vão fazer muito sentido agora, mas eu vou explicar um pouquinho, que é o action. O que faz o action? Ele é o principal atributo aqui na tag form, e ele vai definir qual o script do servidor, aí já vai para o lado do servidor, por isso que não faz sentido agora, mas eu vou explicar, mas é um script que vai processar os dados do nosso formulário. Então, tu vai inserir dados no formulário, esse formulário vai ser enviado para esse script do servidor. Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, o meu script.php, e o meu script vai pegar esses dados enviados pelo formulário e processar os dados, fazer ali o que tem que ser feito. Outro atributo importantíssimo é o method. O que faz o method? É o método que esse formulário vai ser enviado. Basicamente, o formulário HTML ele suporta dois métodos. O método get. O que é o método get? Não sei se, de repente, se você já viu isso, mas às vezes quando você acessa um site, o Facebook tem muito disso. Na URL, se você olhar aqui em cima na barrinha, vai ter uma interrogação e alguns parâmetros, né? Parâmetro 1 igual, nananá. Aí tem um e-comercial e parâmetro 2 igual, tadadadadá. Isso daqui são parâmetros de URL. Quando você usa o método get, ele vai enviar os dados por servidor usando parâmetros get. Então, vai ficar os dados aqui na tua URL visíveis, né? E é aí que entra uma questão de segurança. Então, se você vai enviar dados sensíveis, uma senha, né, um número de cartão de crédito para um servidor, você jamais deve usar o método get, porque ele fica exposto na URL. Para isso, temos o método post. O método post, ele não vai deixar explícito ali na URL os dados que você enviar via formulário. Então, ele é mais seguro e também tem uma questão de quantidade de dados a ser enviado. Quando tu usa o método get, tu tem um limite de, acredito eu, se eu não me engano, de 4.096 caracteres. Né? Você tem um limite, a tua URL não pode ser maior do que 4.096 caracteres. Esse é o padrão do método get. Então, se você precisar enviar mais dados do que isso, você vai ficar limitado. Seu código ele vai ser truncado, que a gente chama, que ele vai ser cortado. O que for maior do que 4.096
e 96 caracteres, ele simplesmente não vai ser enviado, né? Ele vai ser cortado ali no limite. Então, para isso, a gente usa o método POST, que o método POST ele vai ser enviado de forma oculta, né? Mais oculta assim, dá para você ver ele também, que eu vou ensinar depois, os dados que foram enviados, mas ele vai ser algo mais seguro, né? E além desses dois atributos, do atributo action e do atributo method, temos também um atributo entype. O que esse atributo entype faz? Por exemplo, quando você quer enviar um arquivo para upload, você precisa setar esse entype para um valor chamado multipart form data. Por padrão, ele tem um outro valor, que eu não lembro agora de cabeça, mas tu pode dar uma olhada lá na W3 School, que só permite enviar texto simples, né, um e-mail, uma senha, um dado de cartão, mas ele não permite o envio, o upload de arquivos. Então, você precisa, quando for fazer o upload de arquivos, setar o teu enctype com essa configuração, porque aí sim, eu até escrevi errado aqui, porque multipart, você precisa setar dessa forma para conseguir fazer um envio de arquivos para o servidor, que daí o servidor vai receber esse arquivo e vai conseguir processar e fazer o que for necessário com esse arquivo. Então, eu vou deixar aqui, usando essa configuração, porque eu quero que os meus dados sejam enviados via método POST e usando um tipo form data, que eu vou enviar um arquivo. No caso aqui, eu vou fazer um pequeno formulário de envio de currículo, então eu vou poder anexar um currículo. A única coisa que eu não vou ter aqui no meu é esse action, que esse script.php. Eu vou deixar o formulário ser enviado para a própria página. Então, ele só vai dar um overload, como se a própria página fosse o script. Mais para frente, lá no curso de PHP, isso daqui vai ser explicado mais a fundo, como processar os dados vindo de um formulário. Então, a primeira parte aqui é essa. Criei aqui meu formulário, salvei, ele não vai aparecer nada aqui ainda, né? Por quê? Para mim criar os campos, ali para mim digitar alguma coisa, eu preciso usar outras tags, né? Temos basicamente 3 tags que estão bastante relacionadas a formulários, que é a tag input, e como o nome já diz, é para imputar dados. Então eu tenho vários tipos de input. Um dos mais usados é o input text, ele vai permitir que você insira textos. Então eu vou salvar aqui rapidamente, só bem basicão para você ver como fica. Então aqui eu posso digitar tal. Porém, ele precisa de mais configurações ali para a gente conseguir enviar de fato esses dados para o servidor. Vou começar explicando, vou apagar aqui rapidamente. Vou começar pela tag label. O formulário que possui, além dessa tag input, ele tem uma tag chamada label. O que essa label vai fazer? Ela vai colocar um textinho acima do nosso input, no caso, já que eu estou usando o HTML puro básico, ele vai ficar do lado acima do nosso input um texto. Então, por exemplo, eu quero falar para o usuário que ali é para digitar o nome. Eu faço isso daqui, input type text. Aí o input ele tem um atributo aqui que você nunca pode esquecer, que é o atributo name. É o nome do input. Esse name é o que como você vai resgatar esses dados lá no teu servidor, né? No script PHP, Python, Ruby, não importa qual script você usa, você vai usar esse atributo name para resgatar lá. Então, esse dado ele vai para lá com esse nome. Então, eu vou colocar aqui o nome. Então, lá no meu servidor, eu vou ter uma variável chamada nome, e daí tem que ser explicado em outras aulas, que aqui não cabe no momento, mas é basicamente isso. Então, aqui eu faço isso, daí o que vai acontecer? Vou aqui no meu navegador,
Ó, no caso aqui ele ficou na frente, deixa eu fechar essa pasta, ele ficou na frente aqui, né? Eu vou deixar dessa forma mesmo, acredito eu, deixa eu ver, não, deixa um embaixo do outro aqui para ficar mais fácil de ler, né? Coloco uma quebra de linha, fica ali um embaixo do outro, e eu vou criar mais campos agora, então o meu formulário de contato ele vai ter um nome, eu vou dar duas quebras de linhas aqui, para ele separar bastante um conteúdo do outro, deixa eu copiar aqui para baixo. Então, eu vou pedir que o usuário me envie, né? Como isso daqui é um cadastro de currículo, ele vai precisar me enviar um nome, um e-mail. Aqui eu tenho vários types para os meus inputs, então eu tenho input também aqui em e-mail. Isso você pode ver lá no site da W3 Schools. Lá tem todos os tipos. Aqui eu vou colocar um name e-mail para me conseguir identificar facilmente lá no meu script do lado do servidor. Vou copiar essa daqui várias vezes, que eu vou ensinar outros campos aqui. Também vou pedir que o usuário envie seu telefone. Então, telefone, e eu tenho um campo chamado, input chamado tel para telefone. Vou colocar aqui o nome dele de telefone. Vou pedir que o usuário envie também o teu currículo. Então, tenho aqui o meu currículo. E aqui vai ser um tipo file, não? Então, type file. E aqui eu vou colocar o meu atributo currículo. E aqui no final eu vou pedir que o usuário escreva uma mensagem, né, explicando aqui. Então, explique por que você merece a vaga. Não, vou mudar isso aqui, vou colocar fale um pouco sobre você. Então, daqui vai ser o meu formulário de envio. E aqui não vamos usar a tag input, porque além da tag input, temos uma outra tag que é para textos maiores. Por exemplo, eu vou salvar isso daqui já, para a gente ter um feedback, veja como ficou o formulário. Daí o que acontece? Esses daqui são para textos pequenos. E se eu quiser inserir um texto maior, um texto grande, né, com muitas linhas, como que eu faço? Eu não vou colocar um input, né, do tipo texto, porque vai ficar ruim do usuário digitar. Daí eu vou usar a tag text area, né, área de texto. Ela tem abertura e fechamento, diferentemente da tag input, que não tem fechamento, né? Como você viu que a tag input não tem fechamento, a text area ela tem fechamento. Justamente por essa questão dela poder ter um texto muito grande aqui nela. Então, ela só precisa aqui no caso do atributo name. Então, vou colocar aqui mensagem. Então, só preciso aqui do atributo name, porque o tipo dela já vai ser texto, então o navegador já sabe isso. E aqui está a minha text área. Mas pode ver que ela ficou pequena aqui ainda, apesar de eu conseguir redimensionar ela, eu já quero que ela comece de um tamanho maior. Eu tenho alguns atributos aqui na minha text área, que é rows, que é a quantidade de linhas, vou colocar 10. Ops. E columns, que é a quantidade de colunas, vou colocar 100. Que tamanho que isso vai ficar? Ela já ficou maior. Então, temos aqui os nossos inputs, só que ainda não temos o seguinte. Como vamos enviar o formulário se ele não tem aqui um botão de envio? Então, aqui no nosso formulário, a gente tem duas opções de colocar botão. A gente pode usar a tag input type submit, e nela aqui tem um atributo value, que a gente coloca aqui o texto que a gente quer lá no botão. Esse é o jeito mais antigo, né? Funciona ainda, ele cria um botão de enviar com um input type submit, porém, existe um jeito mais moderno, né? Que é o recomendado, que é usar a tag button, um type
submit também, porém a tag button ela tem fechamento. No que isso facilita? A tag input, muitas vezes, tu não vai conseguir inserir um ícone, por exemplo, uma imagem de botão. E aqui com uma tag button, ele te facilita. Tu pode inserir outras tags aqui dentro da tua tag button. Então, eu posso inserir um ícone, uma imagem, o que eu quiser aqui dentro da tag button. Por isso, eu prefiro usar ela e aconselho que você use ela também. Então, vou colocar aqui, enviar currículo. Vou colocar tudo em maiúsculo. Currículo. Aqui. Tomando centro. Agora eu tenho o meu botão ali, pode ver que o visual é o mesmo, né? Ele só muda a tag, mas o visual do botão é o mesmo. Então agora aqui eu posso colocar o meu nome, posso colocar o meu e-mail, o meu telefone, posso selecionar aqui um arquivo e também posso colocar aqui o meu texto. Basicamente é isso que precisa para o formulário. O restante, ele é feito do lado do servidor. Então, quando eu clicar aqui, ó, ele foi enviado muito rapidamente, né? Quase tu não vê, porque está aqui no meu computador mesmo. Porém, eu vou abrir aqui o meu terminal. Vamos aqui na aba Network. Eu vou clicar aqui em enviar. Pode ver que ele enviou, né? Ele mudou aqui o status. Ó, se eu colocar aqui, ó, ele já foi enviado. E pode ver que aqui ele mostra aqui embaixo, informe data, os campos que eu coloquei lá nos meus inputs. Então, esses campos aqui, informe data, aqui embaixo, iriam, no caso, eu vou até preencher aqui meu nome, Everaldo, e-mail, contato, @alvarez.com.br, telefone 51, nananana. Vou adicionar um arquivo aqui para mim conseguir anexar imagens, o nosso arquivo de pão, e vou escrever um texto aqui, pronto, e vou enviar. O que vai acontecer? No caso aqui eu não vou conseguir pegar muito bem, porque como eu estou jogando aqui para o próprio servidor, ele não vai me deixar ver aqui os meus dados claramente. Mas o que acontece? Aqui nos inputs, ele mostraria tudo que eu enviei, né? O conteúdo que eu enviei. Ele não vai mostrar aqui porque eu estou usando o próprio script PHP para enviar. Mas aqui iria, tipo, o meu nome, Veraldo, meu e-mail, contato, são esses campos que vão aparecer lá no meu servidor e que eu vou usar para resgatar esses dados que eu digitei aqui no formulário, né? Mas, falando sobre o HTML, é basicamente isso, né? Tu vai usar a tag form, e com a tag form, tu vai usar label, input e button. Basicamente isso. E test area. Existem algumas outras tags que você pode usar aqui no teu formulário para deixar ele com um visual mais bonitinho. Por exemplo, tem a tag field set, que ela é bem bacana, né? Field set. Dentro dela aqui a gente coloca uma legend. Eu vou colocar aqui dados pessoais. Só para você ver como que vai ficar. Vou fazer uma formatação básica aqui. Aqui eu vou fechar o nosso field set. Field set nada mais é do que um conjunto ali de inputs. Tu pode formatar eles. Deixa eu... Aqui. Ó, pode ver que ele cria ali pequenos conjuntos de atributos. Pode ser útil, por exemplo, se eu quisesse separar aqui
Deixa eu colocar o meu botão fora, aqui fora, e vou separar aqui o meu field set em dois. Então, no primeiro field set, vai ficar ali os dados. No segundo field set, vai ficar o meu arquivos. Vou colocar aqui como arquivos. E no meu terceiro aqui, outros dados. Pronto. Só para a gente ver como que vai ficar. Ó, ele separa aqui o meu formulário em seções. Isso é útil muitas vezes. Deixa eu tirar o meu input file daqui, deixa só outros três. Isso é bom para criar ficar visualmente mais organizado. Então, você pode misturar aqui. Se eu quiser dar um espaço entre esses field sets, eu posso usar a tag BR. Deixa eu ver se uma tag já vai fazer efeito. Já tem ali, vou distanciar um pouquinho aqui, um field set do outro, e o meu botão também. Então, como aqui não temos CSS ainda, vamos fazer tudo através de BR. Então, tenho aqui o meu formulário completo. Basicamente, é isso para fazer um formulário em HTML. Né? Lembrando que aqui ele não vai fazer nada, né? Não vai ser muito útil do ponto de vista de processamento dos dados, mas é um formulário funcional. Basta você agora criar um script para processar os dados. Mas é basicamente isso daqui que você precisa para criar um formulário no teu HTML.